Quem não goza gostoso, inferniza a vida dos outros. Essa é a definição perfeita para o filme Heart Eyes, um assassino em série que usa a máscara de óleos de coração e mata casais felizes no Dia dos Namorados. Sabe aqueles memes que fala tipo, ai, se eu fosse homem eu tacaria o terror e eu seria o mais putífero. E aí do lado é um cara caladinho com cordão do espectro autista. Se eu fosse um serial killer, eu sinto que na verdade mesmo eu seria o Heart Eyes. Porque quem gosta, né, de ver casal feliz, casal se dando bem na vida, eu mataria todos eles. Mas ainda o pior não é você ser amargurado com casais felizes. É todo mundo saber que você é amargurado. Ainda bem que o assassino foi esperto e colocou uma máscara pra ninguém saber disso. Porque você ser feio, tudo bem. Aí feio e amargurado é assinar sua sentença de cabacice pro resto da vida. Por isso que quando a gente vê um post de qualquer Red Pill no Twitter descascando uma mulher aleatória, eles nunca têm foto mostrando a cara, mas não adianta, porque pessoalmente a gente sente o odor de lá de longe de quem nunca sentiu a maciez de um peitinho. E por falar em Twitter, olha só, que novidade! Esse é mais um filme de terror 2025 que tenta ser descolado pra galera do Twitter. Porque os jovens vão amar e entrar em combustão de tanto que vão rir de piadas de Twitter. Mas, antes de tudo, e aí, eu sou a Sky, já vai deixando logo o seu like aí, hype o vídeo, que é muito importante para espalhar a palavra do nosso canal por aí. Se inscreva no canal e lembrando que os membros já assistiram esse vídeo, então membrane-se aí se você quiser apoiar ainda mais o canal. O filme começa igual todo filme de terror, que tem as pessoas lá que vão morrer no início do filme pra seguir com a história. Aí a gente tem um casal que um homem tá pedindo sua namorada em casamento, mas o filme faz uma crítica aos casais que só pensa no pedido instagramável, mas especialmente a mulher. Porque ele faz um discurso pra pedir ela em casamento e ela fica repetindo tudo que ele tá falando, como se ele já tivesse dado instruções pra ele antes. E tanto quando ela é pega pelo assassino, ela tá mais preocupada em o assassino ter estragado o pedido idealizado dela do que ter matado o seu namorado. Às vezes eu me pego pensando sobre casamento, tipo, nunca foi meu sonho de infância, tá ligado? Ter aquele casamento, vestida de branco, com o melhor pedido. O máximo que eu pensava quando era criança é que pelo menos meu marido fosse gostoso. Mas para muitas mulheres que sonham com casamento, é muito mais importante ter um pedido instagramável do que a pessoa com que ela tá se relacionando. Imagina você ser tão superficial ao ponto de escolher qualquer crápula para mostrar pros outros que você tá casada. Tem coisas mesmo que só a punhetinha pode curar. Aí o assassino dá uma flechada no seu noivo com uma flecha de cupido e começa a perseguição. Ela tenta pedir ajuda de um segurança que tava numa fábrica, mas o caba, com uma arma na mão, deixa o assassino dar uma facada de longe da cara dele. Cara, eu não entendo esses seguranças de estabelecimento. O homem vê uma mulher com o pé acertado mancando e um maluco atrás de máscara e com a faca na mão e não faz nada. Que segurança de estabelecimento serve? E ainda nos Estados Unidos. Só porque o cabo era amarelo. Se fosse negro, ele já tinha tirado. Aí a idiota, pra se esconder do assassino, entra numa espécie de pressurizador de uva. Acho que é uma fábrica de vinho, essa porra aí, sei lá. Essa daí nem tentou, né? Já foi direto pro suicídio. Quem entra dentro de um negócio que tem o tamanho de uma pessoa real, que pode outra pessoa de fora só apertar um botão e te esmagar completa. Pra ser burra desse jeito, só podia ser estadunidense, né? E ele mata ela sem o mínimo de esforço. Ele só aperta o botão e moe ela inteira. Vai em paz, Maria Flor. Então todos os noticiários estão falando sobre o Heart Eyes Killer, o assassino que mata casais felizes uma vez só no ano. Só no Dia dos Namorados. E ele não mata em um lugar só. Ele vai mudando de cidade em cidade, de estado em estado. Como se fosse uma tour da Taylor Swift, só que boa. E o foda é que além do cara ser amargurado nesse nível, que trampo do caralho ter que ficar viajando de estado em estado só pra matar uma unidade de casal e dormir. Ai, nossa.
Não sei se é porque eu sou baiana, mas só de pensar nisso já me dá uma preguiça. Aí temos a protagonista do filme, a menina dos guerreiros wasabi. Pelo jeito já perdeu tudo que não tinha na academia do Bob e virou publicitária. E de primeiro momento, ela tá na cafeteria stalkeando seu ex-namorado, com o qual ela mesma que terminou. E como tá com aquele climinha de tem um assassino à solta, toda hora aparecem uns carinha fazendo graça com a máscara do Olhos de Coração. E só agora que eu reparei que ele parece com a porra do emoji apaixonado. Imagina ser mogado pela porra de emoji de celular. Brutal. Aí ela é chamada pelo seu pedido extremamente específico de café, com leite de aveia, mel e extra açúcar. E acontece que um gostosão também tem a mesma preferência. O que deve ser muito nojento, já que tem mel e açúcar juntos. Eles deveriam ter vergonha de fazer as pessoas da cafeteria ouvir um crime desses. Aí ele fica, haha, somos colegas de café, café, litrão, boletos, mel TED. E eles têm uma conversinha ali, rola um clima meio desajeitado. Só que ela volta pro trabalho e é macetada pela chefe porque ela criou uma campanha publicitária com o tema Até que a Morte nos Separe. Aí tinha encenações de casais sendo mortos, tipo Romeu e Julieta, Titanic, e a chefe tá muito puta porque as pessoas estão falando mal, dizendo que a publicidade não era de bom tom. O que a falta de uma criança adultizada cantando fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Faz, né? Aí a chefe chama reforços de um cara que era muito renomado na área de publicidade e era o gostosão da cafeteria. Ela fica se martirizando o tempo todo pelo ex que tá seguindo sua vida com outra pessoa e fica vendo tweets sobre pessoas falando sobre a sua campanha. E a gente vê na tela alguém falando tipo, o nível de cringe nesse vídeo está fora dos gráficos. Sendo que o vídeo tá mó normal. É engraçado como quem escreveu o roteiro deve ser um mais 30 que acha que jovem fala cringe pra tudo e ainda usa hashtag. Nossa, que cringe que tá esta cagada. Hashtag fissura anal, hashtag hemorroida. Twitter. Aí do outro lado tem policiais investigando a cena da máquina que matou a menina lá no começo do filme. E um policial fala tipo, isso parece ser coisa de um nerd incel, troll, virgem que mora no porão dos pais. Probably some incel virgin troll living in his mommy's basement. O cara usou todas as nomenclaturas internetísticas na vida real. É o meu sonho que o cinema retrogreda pro nível das cavernas, onde a gente só se comunicava com Uga Buga e executava a pessoa. Pelo menos aí não tinha como errar em roteiro. Uga Buga. Uga Buga, Buga Buga, Buga Buga. Hashtag Uga Buga, hashtag Uga Buga. Uga Buga. E tem uma policial solteirona que é mais empoderada, que responde, epa, meu amigo, por que você está supondo que seja um homem? Pode ser uma mulher doidinha que nunca foi convidada para o baile. Vamos quebrar todos os tabus aqui, né? Mulher também pode ser surtadinha. Eles são tão inclusos de gênero que ninguém fala dos não binários, né? Filmezinho transfóbico. Não binário também é pessoa. Eu acho. E eles têm certeza que foi o Heart Eyes porque o fotógrafo, no dia que tava fotografando lá o casamento, ele tirou uma foto de relance do assassino. Ai, eu não consegui parar de rir dessa porra porque esse desgraçado tá parecendo uma abelha nessa foto. O cara gostosão chama a Ellie pra sair, pra ir num restaurante pra discutirem a campanha, mas como é um filme de comédia, também tem piadocas. Vou fazer uma aula de yoga que começa em 1 hora. Tá falando sério? Yoga? Uhum. A gente não deveria salvar a empresa? Sim, e nós vamos logo depois da yoga. Mas é como se você estivesse assistindo um sitcom sem as risadas de fundo. Não, eu não tenho capacidade cognitiva pra entender que isso foi uma piada. Eu necessito de risadas de fundo, Heart Eyes. Me dá agonia. É igual assistir Friends sem risada. No caso, sempre é assistir Friends sem risadas. Aí eles acham uma ótima ideia sair pra jantar no Dia dos Namorados
namorados em um lugar romântico, tendo um assassino em série à solta que mata casais, mesmo eles não sendo um casal. E lá, ela joga toda a sua frustração sobre o amor na cara dele e blá blá blá, é super grossa com ele, já que ele pensa sobre o amor como uma alma gêmea e tudo, e ela zoa isso na cara dele, e né, ele vai embora. E ela vai atrás pra pedir desculpas, até que aparece o ex da Ellie com a sua namorada, e eles se beijam e fingem que são um casal pra ela não passar vergonha, apesar da conversa entre eles já serem uma vergonha. E como eles se beijaram, os olhos de coração já tava de longe só olhando, achando que eles são um casal e tinha acabado de sair de um date. E eu achei uma graça a visão dele dentro da máscara serem dois corações. Achei fofo, até os instrumentos dele tem um coraçãozinho assim. E também tem a flecha de cupido, né? Achei bem feitinho e cuidadoso. Só que ficou na cara que o assassino não é um homem. Aí ele a leva em casa, só que ela esquece a sua chave e quando ela vai quebrar o vidro, e ele vai na frente, que né, ele é o homem, e acontece isso. Ah, não foi tão ruim. Isso foi ruim. Nossa, de novo sem risadas? Eu não consegui captar, que merda! Ah, não foi tão ruim. Isso foi ruim. Ah, sim! Agora sim! Como ele fica com a mão toda lascada, eles entram dentro do apartamento e tá um chiqueiro. Ela disse que fazia medicina antes, só que largou pra fazer publicidade e propaganda porque ela tinha medo de ver sangue. Ai, eu não aguento. Uma cavala véia dessa, cheia de pelo no chicote, com medo de sangue. Aí toda vez que ela menstrua, ela tem o quê? Crise de pânico? Aí eles estão lá conversando, ela percebe que tem um vibrador no quarto e vai pegar ele disfarçadamente. E quando ela pega e vai guardar, o assassino tava dentro do guarda-roupa e ela joga o vibrador na cara dele. Ele claramente fica bravo, tenta dar uma flechada na cara dela. Quem merece sentir cheirinho de bacalhau assim de graça? E começa a perseguição. Ela já é mais da garota, mais esperta, e o gostosão começa a dar uma surra nele e ela pega a luminária, quebra na cabeça dele e consegue trancar. Mas ele consegue arrombar a porta e perseguir eles, tipo, eles saem de casa. E é engraçado porque num bairro todo que deve ter, tipo, 1000 rotas pra você, sei lá, ir pra algum estabelecimento com muita gente, os caras sempre escolhem um lugar sem saída, escuro, isolado de tudo. Aí o assassino consegue chegar neles, mas ele acerta o gostosão que cai e desmaia. E a mina, né, obviamente vê que o cara tá desmaiado. Ela só corre dali. Sobrevivência dos mais fortes, Bob Esponja. Sobrevivência dos mais fortes. Aí ele não consegue tirar nenhum arranhão dela, porque só tem 40 minutos de filme. E na hora que ele vai matar ela, a polícia chega. E eles chegam junto com o gostosão, que a propósito, eu esqueci totalmente de falar o nome dele. Tô só sendo contribuinte com o patriarcado de só olhar o corpo sarado e não a pessoa. E a polícia prende o Jay porque acham ele com uma máscara do ódio de coração e com uma arma do crime. A Ellie diz que é impossível porque eles estavam sendo perseguidos e tal. E a policiã solteirona até desconfia que eles estejam agindo juntos. Aí quando ela vai falar com o Jay, ele dá um chilique porque ela largou ele lá sozinho. Eu também largaria pra trás um homem que eu conheci hoje, é mais forte do que eu e tá quase roubando meu trabalho. Na verdade, eu largaria qualquer pessoa. Mas enfim. Mas agora não é a hora, ok? Esses músculos não foram feitos pra violência, eles são pra abraçar! Opa! Ei? Eu ouvi uma piadoca? Meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir terminar esse vídeo. É tanta comédia que meus rins vão entrar em falência e meu corpo vai ser sequestrado pelo tráfico de órgãos. Por favor, pare, olhos de coração, pare! Aí a polícia leva ele pra ser interrogado porque a policiã viu que onde tava na cena do crime tinha uma aliança onde tinha as iniciais do nome dele. E também porque ele estava na cidade onde o assassino já matou. Mas ele diz que é literalmente o trabalho, que ele é freelancer e, mano, o filme é literal uma comédia. Na verdade, uma comédia romântica que tem assassinato. Porque ele não se leva a sério em nenhum momento. Tipo, a todo minuto ele tem
piadas. Tipo, ela tá interrogando ele como se ele fosse o assassino e depois lança um flerte. Ela pergunta pra Ellie por que o assassino estaria atrás deles, já que eles não são um casal e o assassino só mata casais. Tudo isso num tom de investigação. E a Ellie explica a situação do beijo que o assassino pode ter visto e pergunta por que isso seria relevante pra ela saber. E a policial diz, é só um papo de calcinha. É o tempo todo piada, o tempo todo quebra de expectativa. Parece aqueles adolescentes que se acham diferentão porque tem uma mecha colorida e mudou a bandeira da bio. Aparece um cara do TI aleatoriamente que tava consertando o sistema da delegacia, perguntando se a Ellie quer sair com ele. Ela diz que não, porque tava sendo seguida por um serial killer. Ele até insiste, mas ela recusa e ele só vai embora. Aí do nada falta luz, o assassino aparece e olha que meigo. Ele tem visão noturna que acende vermelho. Eu nunca vi um serial killer com visão noturna. É bom saber que as inovações da tecnologia estão servindo pra coisas boas, tipo matar casais felizes. Só que eu achei um furo de roteiro aí. Ele assassina um dos policiais, sendo que ele é solteiro e ainda acerta os bagos do cara, pra ter certeza mesmo que não vai procriar. Agora, além de amargurado, ele também odeia a ideia de ter uma criança. Eu acho que eu tô me identificando de verdade. Aí a Ellie acha o Jay algemado, só que o Hurt Eye já tava numa luta corporal com ele, e ela pega a porra da arma pra atirar e consegue errar todos os tiros mesmo, tipo, em 3 metros quadrados. E ele ainda consegue sair pela porta, de boa. Eu tenho certeza que ele só saiu pra não ver tanta barbeiragem. Daí ela consegue salvar ele, eles saem da delegacia e ficam tipo, ai meu Deus, você salvou minha vida. E beijo e romance. E o assassino só lá atrás, só olhando a melação. Aí eles vão pro parque onde tá acontecendo aquele cinema em ar livre de carro, entregando o assassino pra um buffet de casal. Algo que eu achei genial eles irem pra despistar. Mas eles entram na porra de um carro de alguém que tava ali no meio, tipo, pra se esconder, sendo que eles só podiam fugir dali. Qual o problema dessas pessoas? Aí eles entram no carro de um casal que eles tentam avisar que o assassino tava solta, mas eles estão só chapados, só fazendo coito. E eles achavam que estavam falando de personagens pra coisas carnais. Aí a Ellie e o Jay começam a terapia falando sobre a relação dos seus pais, que eram uma bosta, que brigavam demais. Todas essas merdas que a gente cresce preferindo passar o cu numa pinaúna do que uma relação igual dos nossos pais. E eles têm um momento fofo, tipo, ai, essa é a minha melhor noite. Essa poderia ser pior, mas tá sendo a melhor. Enquanto tem uma mulher de fundo falando o quanto ela está molhadinha. Amor, você tá molhadinha. Só que o casal começa a fazer barulho demais e o radar de casal feliz ultrapassa o Heart Eyes, que entra e dá uma facada na boca dele. E pega a cabeça da mina e coloca ela com uma boca direto na faca e ela fica com um puta buraco na boca. Eu fico pensando nas piores formas de morrer. E fazendo sapecagens é com certeza uma das piores. Bate muito de frente com morrer no banho porque você vai estar lá peladão. Ai, que vergonha. Imagina passando num telão da vida os cabas da segurança da porta do céu e do inferno. Tudo esperando pra deixar você passar na fila dos mortos e a sua última imagem no telão é morto, pelado no banheiro com a Mata Atlântica na chibata. Ou então batendo uma punhas e ficar igual aquela caveira de 1000 anos atrás na posição do crime. Ainda o pior na morte desse casal aí é que além dele tá fazendo sapecagens, foi na frente de todo mundo. E a mina ainda saiu com um buracão na boca. Coitada. Vai ter a fama de a boqueteira mortal. Todo mundo vê o corpo com o assassino e começa a correr. Mas é engraçado que até aqui a gente tem uns NPCs que vão morrer pelo assassino. E elas nem se esforçam. Ela só chega na cara do assassino, igual as Kengas do GTA San Andreas, que ficam andando sem sair do lugar e esperam ser assassinadas. Isso que dá a chamar o primo do diretor pra ser figurante. Ao invés da Ellie e o gostosão correrem, a Ellie tem a ideia de acabar com o que eles começaram e juntos matarem um assassino. Claro, não funcionou das 4 vezes que eles tiveram a chance, mas sim, vai funcionar agora.
Sim. Realmente funcionou. Eles pegam o facão da boca do caba que tinha morrido e conseguem matar o Heart Eyes, mas era só um cara aleatório que ninguém conhecia. E depois de tudo, a polícia chega, a Ellie não aceita ir pra casa do gostosão, que ele aceita a carona da policial pra ir pra casa, mas depois ela vê que ela cometeu um erro de não ter ido porque ele ia pra outra cidade amanhã e que ela tava se auto-sabotando e vai atrás dele no aeroporto. Mas ela recebe uma ligação de uma voz estranha e mandando ela ir pra esse local aí. E quando ela chega lá, ele tá amarrado pelo Heart Eyes, que tira a máscara e mostra que é o cara do TI que tinha chamado ela pra sair na delegacia, que nem eu e nem eles que estavam no filme lembrava quem era. E pensando bem, é um disfarce perfeito pra um serial killer ser de TI/programação, porque ninguém liga pra esses caras. É como se eles estivessem usando a capa da visibilidade do Harry Potter. E ele não agia sozinho, porque além do assassino que eles mataram no parque, o outro Heart Eyes é a policial, que juntos formavam um trisal romântico. Pelo jeito, quem goza gostoso inferniza a vida dos outros sim. Acho que eles achavam que estavam quebrando todos os tabus, colocando um serial killer como trisal. Meu querido, nós do Brasil já tivemos um trisal de serial killer. E o melhor é que eles faziam ainda coxinha de carne humana no interior de Pernambuco. O murro no Ed Gein, que só era esquizofrênico e não empreendedor. Eles dizem que se conheceram num bate-papo online e que tinham o mesmo kink, do mesmo feitiço de matar casais com química. E até dizem que naquela noite do jantar, eles queriam matar o ex da Ellie com a namorada lá, mas viu o beijo dos dois e sentiu mais química. Os caras tentarem químicas, é louco. Imagina ter tesão em formação de molécula. Aí a Ellie continua naquela chatice do caralho, dizendo que não são casal, mas daí eles pedem pra ela tirar no gostosão, já que ela não se importa com ele, e ela acaba acertando a policial com um tiro. Mas ambos são tão burros que até um cara amarrado consegue pegar a flecha do cara e enfiar no olho dele. A Ellie também consegue lutar fisicamente com a policial e depois acertar ela com um canudo de metal, que depois ela estraçalha o corpo da policial, empurrando ela numa escultura que tinha coisas pontiagudas. E acabou-se o Heart Eyes. Foram mogados por 2 publicitários, pai de pet, café, boleto. E fica tudo bem no final, porque depois de um ano eles estão namorando, estão se dando bem na empresa, e ela até pede ele em casamento. Ai, que lindo! Parece um filme de comédia romântica da Netflix com um bônus de gore. Eu não sei como eu me sinto sobre esse filme. Eu sinto que o assassino, Heart Eyes, ele tinha um potencial, mas ele não tinha um tom perro. Eu sinto que a Janice, barrigudinha do RH, ia amar esse filme e se achar super doidinha e descolada porque é um filme de terror. As mortes eram criativas. A premissa era boa, mas a que custo do roteiro ser uma merda? Querem tanto ser exclusivos e amiguinhos do Twitter que não teve sequer um casal gay ou uma morte deles. Por quê? Casais gays não são bons o suficiente pra serem mortos por vocês? Definitivamente não é um filme de terror. A única grande lição que esse filme me ensinou é que nenhum trisal é bom da cabeça. Agora vamos elaborar. Nível de caracterização alta. Acho que não poderia ser melhor. Nível de burrice extremamente alta. Porque além dos 3 terem sido pegos e mortos, eles nem prestam pra eliminar casais felizes. Tendo em vista que a Ellie e o gostosão nem eram um casal, e os do começo do filme que estavam fazendo um pedido de casamento instagramável, tenho certeza que não eram felizes, os caras só estavam matando casais que nem queriam estar juntos. E deixando os casais com plano de vida, com família, tudo lá fora. Eu seria uns olhos de coração muito melhor que esse. Quem concorda? Eu tenho até uma lista no meu bloco de notas. Não que eu já tive essa ideia e eu escrevi quem eu eliminaria. É porque eu assisti eu vi o filme. Enfim, eu seria um amargurado profissional muito melhor que ele. Não vem ao caso os motivos. A revelação do assassino é uma bosta e previsível. Tipo, os caras já cansou de prolongar o filme e só fizeram os assassinos ligarem e passar o endereço, tipo, qualquer experiência média do Grindr. A motivação é uma merda. E esse cara é um gostoso. Acabou o gênero slasher do cinema faz tempo. E isso me deixa estressada. Eu não quero mais falar. Muito obrigado por você ter assistido até aqui.